Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Vitor e eu irei falar sobre os tubulões a ar comprimido. Os tubulões a ar comprimido são fundações profundas, normalmente verticais, escavadas de forma manual ou mecanizada, e utilizadas para quando se pretende executar uma tubulação abaixo do nível do lençol freático. Porque ao executar tubulões onde o solo está abaixo do nível de água, torna-se inviável o processo de esgotamento, já que existe o risco de desmoronamento das paredes do fuste ou da base. Esse tipo de fundação se caracteriza pelo uso de revestimento de aço ou de concreto para auxiliar na escavação do fuste, e nele as bases podem ser alongadas para distribuírem a carga em pressões compatíveis com as tensões admissíveis dos solos na cota de assentamento, ou as bases podem não ser alongadas, necessitando de trabalhadores para descerem no tubulão para executar o alargamento da base ou limpeza do fundo quando não a base. É importante dizer que hoje em dia esse tipo de fundação não é muito utilizado, por conta das regulamentações das NRs e de todos os processos executivos que hoje dificultam esse processo, já que esse tipo de tubulão é perigoso para os trabalhadores e requer grande cuidado pelos trabalhos a serem executados, sob ar comprimido. Vale ressaltar que a pressão máxima permitida sob ar comprimido é de 0,15 MPa, e portanto, para qualquer serviço que seja realizado sobre pressões superiores a essa, algumas medidas devem ser tomadas, como disponibilização de equipe de socorro médico à disposição da equipe de obra, câmara de descompressão, compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva e equipamentos para injeção de ar nas camisas de concreto ou aço para satisfazer as condições para o trabalho humano. Antes de iniciar qualquer fundação, primeiro é feito o mapeamento geotécnico. Os serviços são iniciados com a terraplanagem no local. Primeiro é feito um poço primário, de diâmetro maior que o fuste, onde são montadas as formas circulares, a qual é armada a ferragem do tubulão. Concluída a armação, é instalada uma forma circular externa. Os diâmetros variam de acordo com o projeto. O comprimento desse primeiro segmento costuma ser em torno de 4 metros, cerca de metade dentro do poço e metade acima do nível do terreno. É feita a concretagem da camisa, que é o espaço entre as formas internas e externas, e após essa concretagem e a cura do concreto, faz-se a desforma interna e externa. Com o primeiro segmento tubular concretado, é montada a campanula sobre o tubulão em execução. A partir daí, os trabalhos de escavação são feitos sob ar comprimido, avançando normalmente em trechos de 1 metro e 1,5 metro. A campanula é retirada para a concretagem de novos segmentos do tubulão. Essa sequência de escavação, concretagem e escavação é feita até atingir a cota de assentamento do projeto. Nesse ponto, um engenheiro ou profissional habilitado desce até a base do tubulão para a inspeção da base. A concretagem deve ser iniciada imediatamente após a inspeção. O concreto é lançado na campanula por meio do cachimbo de concretagem até a concretagem total do tubulão. Deve-se tomar cuidado para a introdução dos revestimentos de concreto, pois estes só devem ser colocados depois que o concreto atingir a resistência suficiente para suportar a escavação. Ao atingir o nível de água, deve-se realizar a instalação da campanula de ar comprimido no topo da camisa para permitir a execução dos trabalhos a seco. Se a camisa for de concreto, aplicar a pressão de ar comprimido somente quando o concreto atingir a resistência especificada em projeto. Por fim, é importante dizer também que deve-se evitar a aplicação de pressão excessiva para eliminar a água acumulada no tubulão. Boa tarde, aqui agora é o Daniel Henrique e eu estarei falando sobre o tubulão a céu aberto, que é um elemento estrutural de fundação constituído concretando-se um poço aberto no terreno, geralmente dotado de uma base alargada. Tubulão a céu aberto trata-se de uma fundação profunda, escavada manual ou mecanicamente, em que
pelo menos na sua etapa final, a descida de pessoal para o alargamento da base ou limpeza do fundo quando ainda não há base. Este tipo de fundação é empregado acima do lençol freático ou mesmo abaixo dele, nos casos que o solo se mantém estável, sem risco de desmoronamento. No caso de existir apenas carga vertical, o tubolão a céu aberto não é armado, colocando-se apenas uma ferragem de topo para ligação com um bloco de coroamento ou de capeamento. Segundo a NBR 6122, um tubolão é um elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que pelo menos na sua etapa final há descida de operários para conferência das dimensões da base. Pode ser executado a céu aberto ou sobre ar comprimido, como o Daniel falou, ou ter ou não base alargada. Os tubulões a céu aberto podem ser executados com ou sem revestimento, podendo ser de aço ou de concreto. O fuste do tubulão normalmente é a seção circular, adotando-se 70 cm como diâmetro no mínimo, para permitir a entrada e a saída de operários. Já a projeção da base poderá ser circular ou de forma falsa elipse. Agora vamos às fases de execução de um tubulão a céu aberto. A escavação manual ou mecânica do fuste. O fuste pode ser escavado manualmente por porteiros ou através de perfurantes, até a profundidade prevista no projeto. Quando escavado à mão, o prumo e a forma do fuste devem ser conferidos durante a escavação, caso ocorram irregularidades na instalação do sistema, especialmente desalinhamento do fuste e dificuldade de abertura e imediatamente, pois o tubulão não pode ficar muito tempo aberto para não sofrer alívio de tensões e perda de resistência do solo. Alargamento da base e limpeza. Se for necessário o alargamento da base, a descida de um operário para o serviço é imprescindível, pois, por mais arriscado que seja esta prática, ainda não foi desenvolvido equipamento com preço acessível para realizar o alargamento da base. Deve-se realizar todos os procedimentos de segurança e a utilização de EPIs designados para esta operação. Depois de executado o alargamento da base de acordo com as dimensões previstas em projeto, deve-se realizar a limpeza da base, retirando terras soltas e impurezas do solo. Conferência da base pelo engenheiro ou responsável da obra. Após o término do alargamento e limpeza da base pelo operário, o engenheiro ou responsável pela obra deve descer no poço para verificação do serviço. Deve-se conferir as dimensões da base e o ângulo formado entre o fuste e a base. É comum nos canteiros de obra a prática da confiança por engenheiro em seus operários. Porém, vale ressaltar que o engenheiro é a pessoa que possui conhecimento técnico na obra capaz de decidir se o serviço foi bem ou não executado. Colocação de armadura. A armadura do fuste deve ser colocada tomando-se o cuidado de não permitir que, nesta operação, os torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão. Quando a armadura penetrar na base, ela deve ser projetada de modo a permitir a concretagem adequada da base, devendo exigir a abertura na armadura pelo menos de 30 por 30 centímetros. Concretagem. A concretagem do tubulão deve ser feita imediatamente após a conclusão de sua escavação. Em casos excepcionais, nos quais a concretagem não tenha sido feita imediatamente após o término do alargamento e sua inspeção, nova inspeção deve ser feita, removendo-se o material solto ou eventual camada amolecida pela exposição ao tempo ou por água de infiltração. A concretagem é feita com concreto simplesmente lançado na superfície,
Não é necessário o uso de vibrador. Por essa razão, o concreto deve ter plasticidade suficiente para assegurar a ocupação de todo o volume da base. Alguns engenheiros, porém, recomendam o uso de vibrador e que a bomba de concreto alcance o fundo do tubulão, e a escolha ficará por conta do responsável da obra. Agora, podemos citar no tubulão a céu aberto 3 elementos que sempre aparecem. É a cabeça, o fuste e a base. Na cabeça, que é o segmento inicial do tubulão, ela se encarrega da redistribuição das tensões existentes na base do pilar. O fuste é dimensionado como um pilar de concreto simples e é submetido à compressão simples. A base é o segmento inferior do tubulão que transfere a carga para o solo. Bom dia, meu nome é Eric e hoje irei falar sobre os tirantes. Os tirantes são peças compostas por um ou mais elementos resistentes à tração, geralmente barras de aço ou cordoadas para proteção. Esses elementos são introduzidos no terreno que será contido e será perfurado. Mas antes de realizar a perfuração, é necessário analisar se o recobrimento do solo sob de ancoragem do tirante é suficiente para a realização do processo de ancoragem previsto. De modo geral, é recomendável um cobrimento de pelo menos 5 metros sob de ancoragem. Por fim, deve-se consultar a NBS 5629, execução de tirantes ancorados no terreno, que fixa as condições exigíveis para os tirantes ancorados no terreno, tanto para fins provisórios como permanentes, não se aplicando a estacas de tração ou a estruturas de passivas de ancoragem previamente enterradas. Também deve-se verificar o funcionamento das drenagens. Caso estejam obstruídas, é necessário chamar um especialista. Verificar se existem fissuras ou trincas na parede de contenção ou na cabeça do tirante, ou afundamentos nas áreas adjacentes. Verificar o alinhamento da estrutura, caso esteja desalinhada, busque um especialista também. Cabos rompidos. Geralmente, quando a armação é composta por fios de aço, é fácil identificar que algum cabo está rompido. Nesse caso, o capacete de concreto já terá caído também. Percolação de água pela estrutura ou pelas juntas. A água deve fluir sempre pelos drenos, ou seja, caso seja observada percolação locais como cabeça, estrutura de concreto ou pelas juntas da estrutura, é um grave sinal. Corrosão na cabeça. Esse tipo de corrosão acontece quando o capacete de concreto está trincado ou fissurado. As patologias em tirantes são críticas. Seria recomendável que sejam feitos exames anualmente. E caso sejam detectadas, é necessário alguma função de geotécnico. Entre as patologias estão: após ser instalado e analisado, o tirante deve receber uma injeção especial em seu trecho livre e na região da cabeça, de modo em que os espaços vazios sejam totalmente preenchidos, e não haja possibilidade de qualquer infiltração atingir o elemento resistente à tração. Essa injeção pode ser caldo de cimento ou qualquer outro material resistente, desde que não seja agressivo ao elemento resistente à tração. Também deve ser realizado um revestimento por concreto ou argamassa, com espessura mínima de 2 cm. Durante a proteção, o elemento resistente à tração é tensionado. Quando esse elemento é solto, ele tenta voltar ao tamanho original, exercendo forças que ajudam a manter a parede de contenção. As forças exercidas durante a realização da proteção devem coincidir com a direção do eixo do tirante e ser aplicadas utilizando nanômetro, macaco e bomba hidráulica. A injeção em uma única fase é feita simplesmente preenchendo o furo no solo. Já a injeção em fases múltiplas é feita com uso de válvulas que permitem a reinjeção através de um tubo que contém válvulas especiais, que permitem o fluxo de aglutinantes em um único sentido.
podendo ser feita enquanto as fases forem necessárias, ser considerada uma nova fase se a injeção for realizada após a cura do material injetado na fase anterior. Pode-se utilizar qualquer sistema de perfuração, desde que o furo seja retilíneo, com diâmetro, inclinação e comprimento previstos garantindo alinhamento e estabilidade da perfuração. O diâmetro da perfuração deve ser feito de modo que, no trecho de ancoragem, o recobrimento do aglutinante sobre o elemento resistente à tração seja suficiente para garantir uma proteção contra a corrosão e a desagregação deste mesmo. A perfuração deve ser feita tomando todos os cuidados para que o utility instalado tenha a posição prevista no projeto previsto. A injeção é a operação realizada para fixar a armação de tração, ou tirante. Essa é feita através da inserção sob pressão de um aglutinante, geralmente uma cauda de cimento. A injeção pode ser feita de maneira única ou em fases múltiplas, desde que o furo seja aberto no solo esteja totalmente preenchido e a capacidade de carga do tirante seja mantida. O furo deve ser preenchido com cauda de cimento ou aglutinante do fundo para a boca. O revestimento de proteção do furo só deve ser retirado após o preenchimento do furo com cauda, que compõe o bulbo de ancoragem, e a introdução do tirante. O tirante pode ser instalado antes ou depois do furo, ser preenchido para formar o bulbo. Caso o preenchimento seja realizado antes, a instalação do tirante deve ser feita imediatamente, após a injeção do aglutinante. Após a introdução dos elementos, é feita a injeção de uma cauda de cimento, uso do material aglutinante na parte inferior, formando o bulbo de ancoragem, sendo ligado à parede estrutural pelo trecho não injetado e pela cabeça do tirante. Uma outra técnica de contenção é chamada de solo grampeado, que irei falar agora. Solo grampeado é uma técnica de contenção ou reforço de talude que consiste basicamente no uso de elementos chumbadores enterrados, presente na execução de estradas, túneis, remediações de deslizamento, entre outras obras. O sistema aumenta a coesão do conjunto solo-reforço, criando uma massa de terreno estabilizado semelhante a um muro de gravidade. Antes de projetar o solo grampeado, é preciso realizar diferentes análises através de sondagens e topografia de precisão. São necessários também ensaios de resistência dos solos envolvidos, cereais e cisalhamento direto, e da argamassa de injeção dos grampos. É essencial calcular com cuidado a dimensão das aberturas que receberão os chumbadores, pois qualquer equívoco poderá comprometer a estabilidade do terreno. O processo executivo do solo grampeado começa com a escavação, realizada em trechos horizontais intercalados e com profundidade de cerca de 1,5 m. Pode ser feito o pré-jateamento do concreto nos locais de abertura que receberão os chumbadores, proporcionando uma proteção provisória contra erosões. Para os chumbadores, são empregadas bases metálicas, com diâmetro entre 14 e 50 mm. É recomendável que estes materiais recebam algum tipo de proteção contra corrosão, antes de serem efetivamente enterrados. Com os chumbadores preparados, acontece a perfuração e posteriormente a colocação das barras metálicas. Na sequência, as aberturas são preenchidas com cimento e concreto. O projetista também deve ficar atento aos elementos de drenagem, que normalmente são instalados sobre a face da parede, que recebe o concreto projetado. As mangueiras plásticas são materiais bastante utilizados para funcionar como dreno em solos grampeados. Esses elementos captam o fluxo de água e são instalados no topo para baixo, seguindo o processo de execução da contenção do terreno. Após os chumbadores estarem devidamente enterrados e concretados, o terreno recebe o revestimento final, executado com concreto projetado até a altura total da contenção do terreno. O projeto de solo grampeado é obrigatoriamente elaborado e acompanhado por um escritório especializado em geotecnia. A execução caberá à empresa, com experiência nessa técnica, o que vai assegurar maior eficácia na supervisão dos serviços e na garantia da qualidade. Por fim, é realizada uma reinjeção de concreto
para preencher todos os vazios e garantir a aderência entre o solo e grampo. Essa etapa é muito importante para assegurar a carga de trabalho de cada grampo, porém, ela nem sempre é realizada. A falta de reinjeção acaba sendo bastante prejudicial para a eficácia da contenção e sua estabilidade. Para concluir, eu irei resumir tudo o que eu disse anteriormente sobre os tubulões a ar comprimido. Os tubulões a ar comprimido não são muito utilizados hoje em dia por conta dos riscos que apresentam aos trabalhadores, sendo que, na maioria das vezes, a sua utilização é para quando se pretende executar uma tubulação abaixo do nível do lençol freático, utilizando-se equipamentos que equilibram a pressão interna com a da água, de modo que ele inibe a entrada de água no ambiente de trabalho. Eles são caracterizados pelo uso de revestimentos de aço ou de concreto para auxiliar na escavação do fuste, podendo ter as bases alargadas ou não, sendo necessário que trabalhadores desçam no tubulão para executar o alargamento da base ou limpeza do fundo quando não há base. Por fim, a pressão máxima permitida sob ar comprimido é de 0,15 MPa. Caso seja feito algum serviço com pressões superiores a essa, algumas medidas devem ser tomadas pelos responsáveis da obra. Concluindo, a escavação dos tubulões a céu aberto normalmente é manual. Depende de uma equipe que inclui um poceiro, um ajudante e um sarilho. Seja na execução, seja na fiscalização dos serviços, a técnica requer a descida de operários em local confinado. O trabalho envolve riscos e exige o atendimento a normas de segurança do trabalho rigorosas com relação ao uso de equipamentos de proteção individual e verificação de presença de gases no solo. Por isso que é importante uma análise completa do terreno para saber se o solo vai aguentar o tubulão aberto sem que haja desmoronamento, pois grandes são os perigos deste tipo de obra. Em resumo, tanto as tirantes quanto o solo grampeado são técnicas de melhoria de solo, aumentando a eficácia da contenção. Os tirantes são peças compostas de elementos resistentes à tração, e o solo grampeado, que se utiliza de chumbadores para a estabilização do solo. Como os tirantes e chumbadores são sistemas de ancoragem aplicados em terrenos sujeitos a instabilidades, em que a contenção é vital para a segurança e viabilidade do projeto, sendo úteis na construção de taludes, sustentação de paredes para escavações profundas e ancoragem de lajes para combate às pressões da água.